A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que alegria poder receber você aqui mais uma vez em nossa sala de aula virtual para mais uma de nossas pré-aulas. As pré-aulas do currículo bíblico das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nós estamos no segundo trimestre do ano de 2025 com o tema Lições Bíblicas e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos sob a regência dos comentários do professor, pastor reverendo Elienay Cabral. Veremos hoje a penúltima lição desse trimestre, do julgamento à ressurreição. E que bom ter tido você aqui durante toda essa caminhada. Venha conosco para mais uma de nossas lições. E antes de nós adentrarmos na leitura do texto bíblico, antes de nós adentrarmos nos comentários, gostaríamos de lançar um desafio a você. Nós gostaríamos de chegar ao número de 500 likes e 100 comentários. Então agora, por gentileza, dê um pause no vídeo, se inscreva nos canais e nas redes da Assembleia de Deus Floresta, deixa o like, deixa o seu comentário e nos ajude a chegar na curtida de número 500 e no comentário de número 100. Venha conosco e que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua igreja, em o nome de Jesus. Texto áureo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Verdade prática. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Leitura bíblica em classe, João capítulo 19, versículos 17 e 18, versículos 28 ao 30, João capítulo 20, versículo 6 ao versículo de número 10. João capítulo 19. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num ensopo, lhe achegaram à boca. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo de número 20. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado, num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabia a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Meus amados irmãos, com muita alegria que estamos aqui recebendo, mais uma vez, auxiliar de trabalho, o nosso querido jovem Gabriel Felipe. Meu amado, deixe sua saudação e suas notas introdutórias em o nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, estamos aqui para mais uma pré-aula e é uma lição muito importante para nós, do julgamento à ressurreição. Para introduzirmos essa aula, gostaria de chamar a atenção para algo que eu costumo dizer. Nós não podemos ler a Bíblia como várias histórias separadas. Por exemplo, agora eu vou ler a história de Abraão e vou acabá-la e passar para a próxima. Agora eu vou ler a história de Davi. Não podemos ter essa visão, porque a nossa fé, a nossa salvação não está baseada em Abraão e muito menos em Davi. Nossa fé está baseada em Jesus. Então, ler as histórias da Bíblia, nós podemos tomar exemplos e aplicações pessoais para nós, sim, com certeza, mas a nossa visão tem que estar em Jesus. Abraão não nos salva, mas da descendência de Abraão nascerá um que irá nos salvar. Davi não me salva, mas da descendência dele virá um que nele eu encontrarei salvação. E esse alguém é Jesus, o perfeito Filho de Deus, o Verbo encarnado, que derramou seu sangue na cruz do Calvário e que ao terceiro dia ressuscitou. É este, Jesus, que nos salva. E é sobre ele, sobre seu julgamento, morte e ressurreição, que falaremos nessa aula. Queridos, está conosco também, evangelista irmão Rafael Cavalcante, meu querido, sua saudação, suas notas introdutórias em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, alegria estar aqui para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus.
Introdutoriamente, eu gostaria de lembrar que Jesus é o pão da vida, conforme ele disse em João 6, verso 48. É interessante que quando a gente pensa num pão, literalmente, feito à base de trigo, nós sabemos que, para ele chegar no ponto de ser um alimento, ele passa por alguns processos dolorosos, a massa apanha bastante da mão do padeiro e depois tem que ir ao forno. E Jesus, sendo ele o pão da vida, nascido em Belém, que em hebraico é casa do pão, ele se submeteu a alguns processos dolorosos do Pai, cálice que ele teve que beber. Jesus, ele foi preso, condenado, crucificado. Alguns desses processos nós estaremos vendo nessa lição. E ele passa por esses processos difíceis, à semelhança de um pão, para que então ele pudesse ser o pão da vida que sacia a fome da nossa alma. Mas porque ele é o pão da vida, a morte não pôde segurá-lo. No terceiro dia, ele ressuscitou. Queridos irmãos, a narrativa bíblica encontra o seu ápice no sacrifício voluntário e vicário de Cristo, na cruz do Calvário. A lição de hoje, nós nos debruçaremos a estudar as 3 fases da obra redentora de Cristo no que toca aos momentos finais do seu ministério, quais sejam sua prisão e condenação, a sua crucificação, morte e sepultamento, e, por fim, a sua gloriosa ressurreição. Trataremos, portanto, de hoje dos aspectos cronológicos, dos aspectos ritualísticos e dos aspectos legais do julgamento, da morte e do triunfo extraordinário de Jesus sobre a morte na ressurreição ao terceiro dia. João capítulo 19, versículo 30, podemos concluir parafraseando esse texto, que graças ao que tudo que Jesus passou por nós e em nosso lugar, podemos afirmar sem sombra de dúvidas que está consumado para a glória de Deus Pai. Ponto de número 1, a prisão e a condenação de Jesus. A prisão auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe. Quero chamar a atenção dos amados irmãos para João, capítulo 18, versículo 2. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Que coisa curiosa, não é mesmo? Um lugar que Judas já havia pisado para ouvir as sábias palavras de Jesus. Agora é o lugar que ele vai pisar para continuar a sua traição. É muito curioso nós pensarmos isso, que aquele homem que ouvira Jesus falar, que ouvira Jesus realizar prodígios e sinais, agora estava o traindo. Pedro vai lembrar desse episódio em Atos capítulo 1 e vai dizer, quando ele vê a necessidade de escolher alguém para assumir o lugar deixado por Judas: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então nós temos aqui a triste história de Judas. Nós não podemos cometer o engano de achar que Judas estava predestinado à condenação eterna e predestinado a trair Jesus. Nós não podemos dizer que a pessoa de Judas, alguém iria o trair, porque as profecias estavam escritas, mas não necessariamente seria Judas. Mas Judas, ele toma essa atitude, ele escolhe isso. É curioso nós pensarmos, nesse episódio, ele estava com Jesus, ouvia a palavra de Jesus neste mesmo lugar e agora vai o trair. Com todas essas questões, nós não podemos fugir de que isso deveria acontecer. Jesus seria traído, seria preso e mais tarde morto. Seria entregue até mesmo ao julgamento, Anás, Caifás. Mas isso tudo precisava acontecer para se cumprir o propósito de Jesus, a morte dele na cruz. O próprio Caifás, até sem querer, profetiza em João 11,50: nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Sim, Jesus morreria por todo o povo. O seu sangue derramado na cruz seria o perdão dos pecados que hoje nós encontramos. Então, apesar de triste, tudo isso precisava acontecer para se cumprir o propósito na cruz do Calvário. Geríssimo, irmão Rafael. Gosto de pensar que ninguém prendeu Jesus. Jesus, ele se entregou.
E eu digo isso por pelo menos duas razões. Primeiro, porque em Mateus 26:53, ao repreender Pedro, que havia sacado da espada e até cortou a orelha de Malco, que era servo do sumo sacerdote, Jesus vai dizer que ele tinha poder para pedir ao Pai 12 legiões de anjos. O termo legião era conhecido pelos discípulos, tendo em vista que vinha do exército romano, que naquela época dominava Israel. E uma legião de soldados romanos era composta de 6.000 soldados. Portanto, 12 legiões de anjos seriam 72.000 anjos que Jesus tinha poder para invocar ali, para poder livrá-lo. Isso é tão interessante que em 2 Reis 19:35, a Bíblia vai dizer que, em resposta à oração de Ezequias, Deus enviou um anjo que matou 185.000 soldados do exército assírio. Então, o que 72.000 anjos poderia fazer? Os soldados que vieram prender Jesus não seriam nada. Por isso eu digo, ninguém prendeu Jesus. Jesus, ele se entregou. E a segunda razão por que nós podemos assim pensar é porque em João 18, versos 5 e 6, a Bíblia vai dizer que quando eles vêm para prendê-lo, Jesus pergunta: a quem vocês buscam? E Jesus diz, e eles dizem a Jesus, e ele diz, sou eu, ou dependendo da tradução, eu sou. E quando ele assim expressa, a Bíblia diz que aqueles soldados, aqueles homens caem por terra. Porque quando ele fala sou eu, ou eu sou, o que se manifesta ali é o poder de Deus Todo-Poderoso. O Deus que em Êxodo 3,14 apareceu a Moisés na sarça e disse também, eu sou o que sou. Portanto, ninguém prendeu Jesus, ele se entregou e como uma ovelha muda. Ele foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca, ele não ofereceu resistência. Ele se submeteu à prisão e até à morte, para se cumprir o que está em Apocalipse capítulo 5, para que ele pudesse ser o Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu, e com seu sangue comprou para Deus nós, os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, graças ao Senhor Jesus. Queridos, os cronologistas da biografia de Jesus tratarão os capítulos 17 e 18 do Evangelho de João, respectivamente, como sendo o início da paixão de Cristo, quando o Senhor mergulhará, antevendo por sua deidade todo o sofrimento que então ele sofreria. Portanto, no capítulo de número 17, Jesus desenvolve um discurso de trabalhar com o seu colégio apostólico um momento que estava próximo de sua traição, de sua prisão, julgamento, sofrimento e morte. Adentramos, portanto, no capítulo de número 18, quando Jesus está então no jardim do Getsêmani, ou no jardim do Getsêmani, também chamado de o Monte das Oliveiras. Tal designação se dá tendo em vista que naquele lugar está um grande número de árvores de oliveiras. E a palavra nos informa que Jesus, após um momento de oração, tendo sido abandonado pelos seus discípulos mais chegados, que ali estavam com ele para orar, Pedro, Tiago e João, que não puderam estar com o Senhor nem ao menos uma hora. Jesus, então, encontra-se com a grei daqueles que estavam armados com porretes, com espadas, para o prenderem. João, por motivos que nós não sabemos por quê, omite esse detalhe da senha que Judas havia combinado de diferenciar Jesus com o beijo. Ou seja, a traição aconteceria com um beijo. É curioso nós observarmos que momentos antes, bem antes, eles estavam à mesa, em um jantar, numa última ceia, e Jesus molhou o bocado e entregou para Judas. Essa semana, estudando a lição, eu pude perceber o comentário de alguém que disse o seguinte, que todo pastor terá que conviver com a realidade de separar alguém que muito brevemente, provavelmente, o irá trair. A traição, infelizmente, é uma realidade daqueles que militam na obra de Deus. E com Jesus, certamente, não foi diferente. Após isso, após Cristo ter se entregado e, por consequência, ter sido então preso, Jesus, então, é levado em audiência até a presença da autoridade religiosa Anás, depois na autoridade religiosa Caifás, depois até a autoridade religiosa Pilatos, e aí então sucede o seu julgamento que culminará
na sua sentença capital. Ponto de número 1, ponto 2. O interrogatório auxiliar trabalho com Gabriel Felipe. Mateus, capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus ainda no seu ministério, quando ele vai censurar os escribas e fariseus, ele diz isso daqui. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Mais à frente, o Jesus, que ele mesmo vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Jesus que veio para nos salvar, ele vai entrar em Jerusalém e escutar alguém dizer, alguém gritar, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas agora o povo vai gritar, solta Barrabás e crucifica a Jesus. É curioso, mais uma vez, chega a ser até um pouco paradoxal. João, ao iniciar o seu livro, ele vai dizer, no versículo 11 do capítulo 1, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eles estavam rejeitando Jesus, preferindo um salteador do que o mestre amado. Mas é muito importante nós lembrarmos que Jesus na cruz, morto, derramando o seu sangue, o Jesus que iria ressuscitar, ia nos conceder o privilégio que está no versículo seguinte, o versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. O povo até o rejeitou, mas por causa dessa rejeição e a sua morte na cruz hoje, nós podemos ser feitos filhos de Deus. Evangelista Rafael. Aqui eu gostaria de pensar um pouco sobre o pecado de Pilatos. Quando Pilatos interrogou Jesus, ele percebeu que Jesus era inocente, justo. Não havia motivo para condená-lo à morte. Mas ainda assim Pilatos o fez, pois cedeu à pressão do povo e, para agradar o povo, permitiu e condenou Jesus a uma morte por crucificação. O povo preferiu Barrabás, que era um criminoso, ao invés de Jesus. O texto diz que Pilatos lavou as mãos e com esse ato ele quis se dizer inocente da morte de Cristo. Mas Jesus disse a Pilatos em João 19, verso 11, nenhum poder tu terias sobre mim, se do céu não te fosse dado. Era Jesus dizendo a Pilatos que o que estava acontecendo ali era pela vontade e pela permissão do Pai. Mas Jesus disse que aqueles que o haviam entregado a ele, maior pecado tinham. Porque Pilatos pecou, porque cedeu à pressão do povo e para agradar o povo, ele condenou um justo. Mas o povo que havia entregado Jesus a Pilatos cometeu pecado maior, porque aqueles judeus estavam rejeitando seu Messias, seu Cristo. É o que está em João capítulo 1, verso 11, ele veio para o que era seu, judeus, os seus não receberam. Ainda a Bíblia vai dizer ainda em Mateus 27, verso 23 a 25, e quando Pilatos tenta argumentar com aquela multidão, alegando que Jesus não era culpado, a Bíblia diz que eles gritavam mais alto, crucifica-o, crucifica-o. E ainda disseram, cai o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Que palavra maldita que aqueles judeus invocaram para si e para a sua descendência. Esse foi um dos motivos dos judeus terem sofrido tanto ao longo da história. Porque o sangue que foi derramado ali e que como maldição eles invocaram sobre si, era o sangue de um justo, era o sangue de um santo, era o sangue do Filho de Deus. Mas, como já citado aqui, os judeus rejeitaram a Cristo. Mas João 12 nos lembra que aqueles que o recebem têm o privilégio de poder ser chamado de Filho de Deus. Amados, eu convido-vos a caminhar na cronologia passo a passo do que estava acontecendo. Venha comigo para João capítulo de número 18, versículo número 13. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Os historiadores vão nos informar que havia algo, numa espécie de anomalia religiosa, político-religiosa naquela época. Porque a previsão da lei mosaica era que haveria tão somente um único sumo sacerdote. E nós vemos que havia aqui uma confabulação religiosa política para que Anás e Caifás desempenhassem esse papel
de uma maneira conjunta. Da casa de Anás, no versículo de número 28, nós podemos concluir que Jesus é levado para a casa de Caifás. Nós não temos aqui o registro dos detalhes de como foi, como que se deu Jesus perante o Sinédrio, sendo presidido por Caifás, o Sinédrio, esse conselho religioso, jurídico e político, formado por cerca de 70 anciãos, presidido pelo sumo sacerdote. Da casa de Caifás, ele é levado para a fortaleza Antônia, para onde estava Pilatos, que os receberam em audiência. E a palavra nos informa de maneira muito categórica que Pilatos, com sua frieza que o caracterizou, começou a indagar Jesus a respeito da acusação e logo Pilatos respondeu que entendeu que não passava de acusações mentirosas e de questões que não davam conta ou que não mereciam a atenção da autoridade romana. Muito embora Jesus tivesse sido sentenciado à morte perante o Sinédrio não tinha prerrogativa legal para matar e sentenciar alguém à morte sem a autorização da autoridade romana. É por isso que Jesus é levado à presença de Pilatos, que era objetivamente o preposto do Império Romano. E Pilatos, então, percebendo a inocência de Jesus, dá a eles a chance de inocentar Jesus, porque era assim o costume da época. Versículo 39. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Fazendo uma referência irônica a Jesus. Então todos voltaram a gritar, dizendo, este não, mas Barrabás, e Barrabás era um salteador. Essa triste escolha dos israelitas de cerca de 2000 anos atrás, infelizmente, ela se repete hoje, eleição após eleição. O povo, infelizmente, opta e escolhe mal. Infelizmente, o povo tem os políticos que merecem, tem os representantes que merecem, porque assim como o povo, há 2000 anos atrás, condenou um justo à morte e elegeu um ladrão, infelizmente, é o que acontece reiteradamente em nossos dias, em nosso Brasil. Oremos pelo Brasil, para que o Brasil se curve a Jesus e viva pela verdade, para que a verdade os liberte. Ponto de número 3. A condenação auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe. Jesus, o perfeito Filho de Deus. Jesus, o Verbo encarnado. É muito interessante nós pensarmos que ele sofrerá essa condenação. Ele sofrerá açoites. O comentarista destaca a coroa de espinho que foi colocada em Jesus. A coroa de espinho certamente feriu a sua cabeça. E nós sabemos, um machucado ele incha. E enquanto mais inchava, mais doía, mais feria, porque os espinhos iam encravando na cabeça de Jesus. O perfeito Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele é preso, pregado na cruz, e ainda colocam escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E colocam ainda em hebraico, grego e latim. João 19 vai nos informar, dizendo para todos entenderem o que estava ali escrito. O Senhor fora humilhado, ele fora zombado. E é interessante nós pensarmos nisso. Mas nós glorificamos o nome do Senhor, porque Filipenses 2:8 vai nos dizer, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Atenção para o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Jesus foi humilhado aqui, morreu na cruz, mas o Senhor o exaltou soberanamente. É por isso que no cântico, lá em Apocalipse capítulo 5, os anciãos e aqueles 4 animais vão cantar: digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todo povo, de toda língua, de toda nação. O Senhor Jesus aqui foi humilhado,
Mas um dia ele descerá com suas vestes salpicadas de sangue, pisará sobre o monte das oliveiras que se fenderá ao meio, e todos olharão para ele e terão que reconhecer que ele verdadeiramente era e é o Messias. Evangelíssimo Rafael. Meus irmãos, o sangue de Jesus, ele foi derramado de todo o seu corpo, principalmente a partir da sua condenação, e este é o ponto. Mas o seu sangue começa a ser derramado já no Getsêmani, quando, em agonia pelo seu sofrimento vindouro, a Bíblia diz que ele soa sangue. Depois de condenado, como é frisado neste ponto, ele é açoitado, e agora o seu sangue vai escorrer das suas costas, braços e pernas, quando ele assim é açoitado de forma tão violenta. O sangue escorre pela sua cabeça, porque a Bíblia diz que colocaram uma coroa de espinhos sobre ela. Em Mateus 27, verso 30, diz que os soldados covardemente batiam-lhe na cabeça com uma cana. Raciocínio lógico. Se tem uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Cristo, e eles lhe batem na cabeça com um pedaço de cana, aqueles espinhos penetram o couro cabeludo de Jesus, e o sangue escorre pelo seu rosto vindo da sua cabeça. Seu sangue foi derramado de suas mãos, de seus pés, quando ele é pregado na cruz. E mesmo depois de morto, um soldado covardemente, João 19:34, a fim de constatar que ele estava morto, o perfura com uma lança. É interessante que o ser humano ele tem no seu corpo entre 5 e 6 litros de sangue. Cada litro são 20 mil gotas. Ou seja, um ser humano tem no seu corpo de 100 a 120 mil gotas de sangue, o que pode variar com o peso e a altura de cada indivíduo. Nós não podemos informar quantas gotas de sangue havia no corpo de Jesus, mas cremos e entendemos que, como um cordeiro, ele derramou até a sua última gota de sangue na cruz do Calvário, para nos purificar de todo o pecado e nos dar direito de morar no céu. Este é o ponto. Jesus foi condenado para que você fosse absolvido. Jesus foi acusado para que você pudesse ser perdoado. Jesus usou a coroa de espinhos para que você pudesse usar a coroa de glória. Jesus morreu como um réu para que você possa viver para um dia morar no céu. Pilatos toma de posse de um rito sumaríssimo, onde ele é o investigador, onde ele é uma espécie de vítima, porque Jesus é acusado de ser rei dos judeus, e se ele é rei, ele está suplantando a autoridade de Pilatos, está liderando o motim contra Pilatos. Então, Pilatos ele se torna vítima, investigador e juiz. E eu não estou falando nada da nossa atualidade. Ele concentra em si toda a autoridade em um rito sumaríssimo, como já disse. E ele conclui, ao ponto de declarar: eu não acho nele crime algum. E Pilatos toma uma atitude para tentar aplacar a fúria dos judeus contra Jesus. Fúria essa injustificável. E o que ele faz? Ele toma Jesus e o açoita. O comentarista aqui vai nos trazer os detalhes desse chicote, ou desse instrumento, o azorrague, que era feito com tiras de couro, em sua ponta tinha ossos de carneiro e na sua extremidade pedaços de estanho. As tiras alcançavam o corpo de Jesus, o estanho grudava em sua pele e o osso cortava numa espécie de garra. E Jesus teve o seu corpo completamente dilacerado com os muitos açoites que ele enfrentou. Uma coroa de espinho foi colocada sobre a sua cabeça. Gênesis capítulo 3, versículo 18, no comentário do pastor, professor doutor Alderi Nelson Júnior, ele diz que a terra produziu espinhos e abrolhos como consequência do caos, o cataclisma que o pecado gerou. Ou seja, era costume da época um rei vencido dar a sua coroa ao rei vencedor. E a única coroa que o inimigo de nossas almas tinha era uma coroa de espinhos. Uma coroa de espinhos é cravada na cabeça de Jesus. Os espinhos pontiagudos, medindo em alguns casos até mais do que 5 centímetros, cravaram o couro cabeludo de Jesus, sendo incrustados até mesmo no osso do seu crânio. Uma capa, uma veste de púrpura é colocado sobre Jesus e de forma irônica diziam:
salve ao rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Mas a multidão não aplacou a sua ira. E Pilatos, percebendo que Jesus era de fato inocente, Pilatos então apela para o próprio Jesus: você não vai dizer nada. Eu posso tirar você daqui, versículo de número 10. Eu posso impedir com que você morra. Jesus então no versículo 11 responde: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Se vendo então impotente diante da entrega de Jesus e da pressão da população, no versículo de número 16, Pilatos então dá a sentença capital e condena Jesus à morte. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Ponto de número 2, meus irmãos: crucificação, morte e sepultamento de Jesus. O caminho do Calvário. Auxiliar trabalho, irmão Gabriel. Como não lembrar de Isaías 53? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Os versículos continuam. Mas é muito interessante, mais uma vez, nós olharmos para um Jesus que está sendo aqui humilhado, que foi pregado na cruz, que foi contado entre os malfeitores. O Senhor Jesus teria tudo para mudar, para falar assim: pai, eu não amo mais esse povo não, estão fazendo comigo além da conta. É interessante que Jesus, ele não mudou. Lá em João 6, nós já estudamos a multiplicação dos pães e peixes. Antes do Senhor Jesus multiplicar, Marcos vai informar que o Senhor olha para a multidão e constata que eles eram como ovelhas que não têm pastor. O termo ali no original, não sei a pronúncia correta, mas é splectus homai, que fala de um sentimento tão profundo que vai no coração. O Senhor se moveu de íntima compaixão. O Senhor teria tudo para mudar, mas até mesmo no Calvário, sofrendo humilhação, ele não mudou. Porque ele vai olhar para o povo e talvez o sentimento foi o mesmo, moveu-se de íntima compaixão e nós vamos ter o relato. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como medir o tamanho do amor de Jesus? Como medir o tamanho deste amor que sofre humilhação, que sofreu a morte, derramou o seu sangue por mim e por você? Ao olhar para o drama do Calvário, o caminho da crucificação e todo esse relato, não é difícil as lágrimas rolarem e um sentimento de gratidão vir ao coração dizendo: obrigado, Jesus, porque se era para ser eu, o Senhor não merecia isso, mas ele fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelista, irmão Rafael. No final deste ponto, o comentarista cita para nós Isaías 53, verso 12, o profeta messiânico falando sobre a crucificação de Cristo. Ele disse que ele seria contado com os transgressores. Isso é muito interessante, pois Jesus ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Jesus ele comia com os pecadores, mas nunca pecou. Ele foi tocado pela mulher adúltera, mas nunca adulterou. Ele foi contado com os transgressores, mas nunca transgrediu. Ele foi crucificado no meio de dois ladrões, mas nunca roubou. Jesus é santo. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Isto é, a morte é a recompensa justa e devida pelo pecado. Mas entenda que quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu porque tinha pecado. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Dois ladrões foram colocados, um de cada lado de Jesus. Um zombava, o outro se arrependeu. Um aproveitou a última oportunidade e foi salvo. O outro jogou fora a última oportunidade e foi condenado. Um foi para o inferno, outro foi para o paraíso. Como foi insensato aquele ladrão que, segundo a tradição, estava do lado esquerdo de Jesus. Ele estava do lado da luz, mas preferiu as trevas. Ele estava do lado da vida, mas preferiu a morte. Ele estava do lado da verdade, mas preferiu a mentira. Ele estava do lado de Deus, mas preferiu o diabo. Ele estava do lado do dono do céu, mas preferiu
ir para o inferno. Mas, como foi sábio, que nós possamos seguir o exemplo daquele que estava do lado direito de Jesus, segundo a tradição. Em que sentido? Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele aproveitou a oportunidade que tinha. Então, querido, enquanto há tempo, se decida por Cristo, porque enquanto há vida, há esperança de salvação. Queridos, Jesus está sentenciado a uma morte atroz. Passado já o tempo em que ele fora moído pelos açoites, esbofeteado, humilhado, ele agora é sentenciado à morte e morte de cruz. Acredite-se, segundo a tradição, que Jesus Cristo é crucificado numa cruz em forma de T. Portanto, ele está levando a haste horizontal da cruz. Ele está indo em direção ao Gólgota, ao Monte Caveira, ao Calvário. E quando lá está, ele é crucificado entre dois ladrões. A tradição vai chamar de Dimas, o bom ladrão, e Gestas, ou Gestas, um mau ladrão. E a informação de Marcos 15:32 é que os dois falavam mal de Jesus e o criticavam, que o Cristo, o Rei dos Judeus, desça agora da cruz para que o vejamos e o creiamos. Os que foram crucificados com ele, vejam que está no plural, também o insultavam, mas um deles, olhando para o rosto de Jesus, a serenidade com quem o Cristo, como que o Cristo tratava aquele momento de agudo sofrimento, conseguiu encontrar em Jesus a salvação e, por clamar por salvação, Jesus deu a ele o direito de adentrar a vida eterna. E muitos estavam aos pés de Jesus. Os seus algozes o incomodava com críticas e com abusos. Os soldados queriam repartir as suas vestes. E a sua mãe, e a irmã de sua mãe, Clopas, e Maria Madalena, como também João, estavam aos pés da cruz. Todos nós estamos aos pés da cruz, assim como eles estavam. Mas o que estamos fazendo aos pés da cruz? Estamos aos pés da cruz para zombar de Jesus? Do seu sacrifício? Do que ele fez por nós? Estamos aos pés da cruz para repartir as suas vestes e ter com isso algum proveito? Ou estamos aos pés da cruz, sofrendo com Jesus e passando com ele um momento de angústia? Porque Paulo nos diz que assim como Cristo morreu e foi ressuscitado, nós também com ele morremos e seremos ressuscitados no momento do arrebatamento da igreja, numa referência daqueles irmãos que aguardam a volta de Jesus em lugar de paraíso. Meus amados irmãos, aos pés da cruz, adoremos e glorifiquemos ao Deus que pagou o preço em nosso lugar. Ponto de número 2. A missão foi encerrada, auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. A missão foi encerrada. Hebreus 9, 11 e 12. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. No trimestre passado, nós explicamos e nós estudamos por que o Senhor Jesus precisava ser perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Nós pecamos contra um Deus eterno e somente Jesus, Deus, Filho de Deus, poderia ser esse sacrifício perfeito, porque é Deus. Mas ele também precisava ser homem. E Jesus se encarnou, o Verbo se fez carne. Então o sangue de Jesus ali era o sacrifício perfeito. Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por causa do nosso pecado, nós temos uma eterna separação de Deus. Mas na cruz o Senhor grita tetelestai. Na época, tetelestai, dentre tantos significados, poderia. O evangelista Rafael, eu tenho uma dívida para com ele. Eu pago essa dívida e falo, tetelestai, está pago, está consumado. A nossa dívida pelo pecado era eterna, mas Jesus, com o seu sangue, pagou essa dívida.
Louvado seja o nome do Senhor, porque só Ele, só o sangue dele, me concede o direito de ser salvo. E nós não pedimos, alguém por aí fala que não pediu para Deus resolver esse problema que poderia em outra hora resolver, mas nós nunca poderíamos resolver esse problema. É só o sangue de Jesus, é somente Ele que pode nos salvar. Evangelíssimo Rafael. João 19, verso 30, perto das 3 horas da tarde, naquela sexta-feira, Jesus exclama a palavra grega tetelestai, que para nós é traduzido como está consumado. Uma palavra polissêmica de múltiplo significado, a depender do contexto, mas eu quero destacar 2 significados dessa palavra. Naquele período, a palavra está consumado, como é traduzido para nós, era usada por um filho. Ao terminar uma tarefa que o pai lhe havia incumbido, o pai incumbiu o filho de, por exemplo, cortar o trigo, trazia a cevada, e quando o filho terminava a tarefa, ele vinha ao pai e dizia tetelestai, que queria dizer, pai, terminei a tarefa. Quando Jesus dá esse brado na cruz, era o filho dizendo para o pai celestial, pai, eu cumpri a missão, eu terminei a tarefa, como proposto neste ponto, missão encerrada. Portanto, não era a palavra de um derrotado morrendo na cruz, mas era a palavra de um vitorioso, que havia concluído a missão que o pai lhe havia dado. E como já destacado pelo nosso irmão Gabriel, essa palavra também, ela era usada por um credor. Quando uma pessoa comprava algo à prestação e terminava de pagar a última parcela, a promissória era carimbada. E no carimbo estava escrito tetelestai, que significa está pago, está quitado, está consumado. Quando Jesus dá esse brado na cruz, ele está nos dizendo que a dívida que nós tínhamos com Deus por causa do pecado, Jesus pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário. Paulo esclarece isso em Colossenses 2,14, dizendo que ele riscou a cédula de dívida que era contra nós, cravando-a na cruz. Você não precisa aceitar a acusação do diabo, uma vez que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Você não deve mais nada, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Você está quite com Deus, você está quite com a lei, você está quite com a justiça divina, porque Jesus pagou a nossa dívida, e ele não pagou com ouro e nem com prata. Ele pagou com o seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Versículo 19 do capítulo 19, temos a inscrição sobre a cabeça de Jesus, ao alto da cruz. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Escrita nos 3 idiomas mais importantes que comunicavam universalmente a declaração categórica de Pilatos, que sem saber, estava sendo boca de Deus ao declarar que Jesus era o Rei dos Judeus. Por volta das 15 horas, às 3 horas da tarde, segundo o horário que temos como orientação em nosso continente, ao consumir vinagre, Jesus dá o brado tetelestai. Tetelestai também era o grito dado quando alguém entrava no mercado de escravos e comprava uma pessoa escravizada. E quando a adquiria, o leiloeiro batia o martelo e gritava, tetelestai, o escravo foi vendido ou as suas dívidas foram compradas. Jesus Cristo estava declarando de maneira categórica que a nossa salvação é providenciada, garantida pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. É impossível não lembrarmos de Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. O que é a graça? Senão o favor imerecido de Deus por nós. Qual o favor? A morte, a entrega. A crucifixão de Jesus é a graça de Deus, porque aquela cruz em Jesus, sobre o seu corpo, estava sendo derramado toda a ira de Deus por conta dos nossos pecados. Quando Cristo dá o grito e expira, Mateus 27, 51, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Um eclipse é constatado. Um terremoto acontece. Era a natureza protestando a morte injusta que estava enfrentando o seu Criador.
Ponto de número 3, o sepultamento auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Aquele crente secreto, ou até mesmo, talvez, aqueles crentes secretos, criaram coragem. Pegaram o corpo do Senhor Jesus e agora colocarão num túmulo. Jesus está morto. Jesus está morto. Foram colocados uma pedra, guardas para vigiar, até porque os discípulos poderiam até ali roubar aquele corpo e dizer que Jesus havia ressuscitado. Mas nós temos uma convicção, falaremos melhor isso daqui a pouco. Jesus ressuscitou e agora eu te convido a fazer uma conjectura. Imagina se aquela pedra, se aquele túmulo pudesse falar, pudesse constatar e testemunhar do que ali aconteceu. O túmulo naquele momento estava preenchido, Jesus estava ali, mas ele ressuscitaria, porque ele venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, muitos até hoje acham que essa história, a história de Jesus, é apenas uma alegoria ou até mesmo uma invenção dos crentes, uma doideira coletiva, mas não é. Uma verdade é absoluta. Jesus Cristo ressuscitou. Auxiliar, evangelista irmão Rafael. A morte de cruz era uma morte para criminosos. Era como os romanos puniam os mais vis malfeitores. Jesus, obviamente, não merecia essa morte. Na verdade, foram os nossos pecados que pregaram Jesus na cruz do Calvário. Como era uma morte para criminosos, quem era crucificado não tinha direito a um sepultamento digno. O corpo simplesmente era retirado da cruz e, segundo a tradição e a história nos informa, este corpo então era lançado no chamado Vale de Rinom, o lixão da cidade próximo de Jerusalém. Ali este corpo seria comido pelas aves do céu, seria queimado. Não era sepultado, era simplesmente jogado fora como se não fosse nada. Mas isso não aconteceu com o corpo de Jesus porque Marcos 15:43 nos informa que José de Arimateia, integrante do Sinédrio, homem rico, senador honrado, numa espécie de acordo político, foi até o governador Pilatos e requereu o corpo de Jesus. Jesus morre na sexta-feira, perto das 3 horas da tarde. Às 6 horas da tarde iniciaria-se o sábado judaico. Então, num espaço de 3 horas, entre 3 e 6 da tarde, José de Arimateia requereu o corpo do Senhor Jesus, retirou-o da cruz, o enrolou num lençol e o sepultou. Interessante que alguns atribuem a política ao diabo, e nós não concordamos com isso. Na verdade, devemos orar pelas autoridades políticas, devemos usar o poder do nosso voto para tentar colocar em nossas câmaras e congressos homens que temam a Deus, porque como José de Arimateia, que era um senador, foi utilizado por Deus para requerer o corpo de Jesus, um homem temente a Deus, no poder. Ele pode ser bom para a sociedade, mas também ele pode ser útil na obra do Senhor. Então, que nós possamos fazer a nossa parte. Queridos, a hora da morte de Jesus e a constatação do fim do seu fôlego de vida e do parar das batidas do seu coração pode ser tida e lida em João capítulo 19, versículo de número 33. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. O soldado, para confirmar tal constatação, fura Jesus ao lado com uma lança, saindo sangue e água. Uma indicação clara e objetiva das consequências daqueles que são alcançados pelo precioso sangue de Jesus. O sangue que purifica do pecado e a água que nos lava para um novo nascimento. Jesus, então, versículo de número 38, o seu corpo é entregue pela tutela do senador José de Arimateia, homem culto, abastado, que tinha um sepulcro ainda não utilizado, separado nos caminhos da providência divina e da soberania do Eterno, para que Jesus ali, então, fosse objetivamente sepultado, como bem observado pelos professores, em um curto espaço de tempo. Todos esses eventos aconteceram entre as 15 horas até as 6 horas,
quando aconteceria o crepúsculo e os judeus começariam a respeitar o Shabat. Vejam então, amados irmãos, que aparentemente, à luz do homem, aos olhos humanos, tudo estava definido, terminado, porque a morte encerra todas as coisas. Mas eu e você já sabemos o fim dessa história. E sabemos muito bem que a morte não tinha legalidade sobre o corpo de Jesus, muito menos sobre a sua vida. Porque nele não encontrou-se pecado e a morte não tinha salário para pagar a Jesus. Santo, 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 o Senhor dos exércitos, toda a terra se enche de sua glória do Verbo encarnado. Meus amados irmãos, estamos por chegar agora no tópico de número 3. E o desafio lá do início da nossa aula é nós alcançarmos 500 curtidas e 100 comentários. Você não precisa fazer muita coisa. É só dar o like e deixar aí o comentário. Seu nome, a cidade, a igreja e o nome do seu pastor. Faça isso e assim você estará nos ajudando em nome de Jesus. Ponto de número 3. A ressurreição de Jesus, o túmulo vazio, auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Quero ler um versículo aqui com os irmãos. João 18, 27, antes de nós falarmos do túmulo vazio. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Mas o que isso tem a ver com o túmulo vazio? Lembro-me de uma mensagem que o nosso pastor presidente, pastor Mário Lúcio, pregou alguns anos atrás em um culto de Santa Ceia, ao relatar João capítulo 20. Veja bem, versículo 3. Melhor, 2. Correu, pois, e foi Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu ao chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Nós vemos aqui algo muito interessante. João mesmo vai destacar que ele não entrou no túmulo. Pedro, porém, entrou no sepulcro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Pedro tinha uma necessidade muito grande de Jesus, porque ele havia negado o bom mestre. Talvez a sua consciência estava pesada, talvez o seu coração preocupado do que seria dele, porque ele havia negado, ele havia pecado, ele havia, digamos assim, traído Jesus. Ele havia negado. Quando ele chega ao sepulcro e vê que ali está vazio, ele rapidamente não se contenta em parar, assim como João, ele entra lá dentro. Ele precisava verificar o que aconteceu. Eu e você, nós pecamos. Nós quantas vezes negamos ao Senhor Jesus e o nosso pecado é muito grande. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o túmulo está vazio. Ao adentrar ali, nós temos uma esperança. Os meus pecados podem ser perdoados, porque o Jesus que morreu é o Jesus que ressuscitou, ele está vivo. A minha esperança não acabou no sepulcro, não acabou no túmulo, mas ela vive para sempre. Jesus Cristo, ele pode perdoar os meus pecados. Evangelista irmão Rafael. O túmulo vazio. O mesmo não pode ser dito do fundador de outras religiões mundiais, como, por exemplo, Allan Kardec, fundador do Espiritismo, que morreu em 1869. Seus restos mortais podem ser encontrados no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, na França. O mesmo não pode ser dito sobre Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, que morreu perto do século 6 a.C. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram repartidas para partes da China e da Índia. O mesmo não pode ser dito do chamado profeta Maomé, fundador do islamismo, que morreu em 632 d.C. Seus restos mortais podem ser encontrados na mesquita do profeta em Meca, na Arábia Saudita. E o mesmo eu poderia dizer sobre o fundador das Testemunhas de Jeová, sobre o fundador dos Mórmons, sobre o fundador do Adventismo, mas nos faltaria o tempo. Mas quando se pensa em Jesus Cristo, fundador do cristianismo, já faz quase 2000 anos que o túmulo está vazio. Glórias a Deus. Jesus morreu perto do ano 33, 34 da nossa era. Mas se você for
ao túmulo de Jesus em Jerusalém, já tive o privilégio de ir lá. O túmulo está vazio e na porta está escrito em inglês: ele não está aqui, ele já ressuscitou. A igreja não serve um Cristo morto pendurado na parede. A igreja serve o Cristo vivo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Amados, João capítulo 20, versículo 1, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Elas adentram ao sepulcro, veem que o corpo não está lá. E os outros evangelistas, numa harmonia, vai dizer que elas encontram, um diz que elas encontram um anjo assentado sobre a pedra, porque elas tinham essa preocupação. Quem nos removerá a pedra? E quando elas chegam no sepulcro, elas se deparam com a realidade que a pedra estava removida. Elas conversam com o hortaleiro e elas não conseguem reconhecer a princípio que era o próprio Senhor. E o Senhor, então, de forma extraordinária, manifesta-se a elas. João não nos traz esses detalhes. É curioso que você leia Mateus capítulo 28, versículo 1 a 10, Marcos capítulo 16, versículo 1 a 8 e Lucas capítulo 24, versículos 1 a 12. Elas vão, então, até os discípulos e informam a Simão Pedro e ao próprio João, o autor do Evangelho, e dão a notícia que levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. E elas, então, juntamente com eles, voltam para o sepulcro, para buscarem o corpo de Jesus. Pelo que a palavra nos informa, João chega primeiro e não entra, Pedro chega depois e entra, e encontra os lençóis que estavam cobrindo o corpo de Jesus em uma posição e o lençol que estava sobre a sua cabeça dobrado, colocado à parte, como uma senha de Jesus, indicando para os seus discípulos que, de fato, ele havia ressuscitado. Amados irmãos, o túmulo está vazio. A nossa fé está consubstanciada nessa afirmação maravilhosa. O túmulo está vazio. Esta é, talvez, a grande notícia do Evangelho. É que o Filho de Deus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Se sua morte pagou o preço, a sua ressurreição nos garante a vitória sobre a morte e a redenção dos nossos pecados. Ponto de número 2. A ressurreição como base da fé cristã. Nós estudamos João capítulo 14, que começa com: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Nós temos uma promessa, a promessa do céu. E naquela ocasião eu disse aos amados irmãos que uma das certezas que nós temos daquela promessa cumprida é quem estava prometendo. Era Jesus. E Jesus é fiel para cumprir. Tessalonicenses 1, 4, 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, para o crente que morre aqui na terra fisicamente, há uma esperança. E por que essa esperança? Por causa de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. No versículo anterior, versículo 14, ele vai dizer: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Cristo ressuscitou, foi feito a primícia dos que dormem, e hoje nós temos a alegria de saber que se nós morrermos, nós esperaremos o nosso Deus, porque nós iremos para o céu, nós ressuscitaremos e iremos morar com o Senhor na glória. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O Senhor Jesus é maravilhoso. Ele ressuscitou. E essa é uma garantia da nossa fé, a garantia da promessa que ele nos fez. Louvado seja o nome do Senhor por Evangelista irmão Rafael. Aqui eu gostaria de destacar rapidamente
5 benefícios da ressurreição de Cristo. Primeiro, Romanos 4:25, ele ressuscitou para nossa justificação. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé na ressurreição do Senhor. Em segundo lugar, 1 Tessalonicenses 1, verso 10, ele ressuscitou e a ele nós aguardamos, pois ele nos livra da ira futura. Cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, porque Jesus ressuscitou para nos livrar da ira vindoura. Em terceiro lugar, Romanos 7,4 vai dizer que ele ressuscitou para que nós possamos dar fruto para Deus. Fruto aí no singular, se referindo ao fruto do Espírito que está em Gálatas 5,22, que é único, mas possui 9 gomos. Em quarto lugar, Romanos 8,34, ele ressuscitou, está à destra do Pai intercedendo por nós, como um advogado. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E por fim, em quinto lugar, Romanos 14, verso 9, ele ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é Senhor, mas não qualquer Senhor. Apocalipse 19:16 diz que ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Pelo que o texto nos sugere, Pedro e João conferem o conteúdo do sepulcro e seguem caminho. Maria estava chorando fora do sepulcro, desesperada, visto que o corpo de Cristo havia sido roubado ou havia sumido o corpo de Cristo. Quando então ela olha para dentro e ela vê 2 anjos onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe fazem uma pergunta: mulher, por que choras? E ela responde: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Quando ela diz isso, ela volta-se para trás e ela vê Jesus em pé, diante dela. Mas não sabia que se tratava de Jesus. Então Jesus lhe diz: mulher, por que choras? Ela diz: Senhor, tu o levaste? Ela pergunta para o próprio Jesus se era Jesus quem havia, pensando ser Jesus o hortelão. E ela então, no versículo número 15, mulher, por que choras? Senhor, tu o levaste? Onde o Senhor colocou? Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Ela então reconhece Jesus. E Jesus lhe diz: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Temos então aqui a constatação clara que Jesus de Nazaré ressuscitou. E nós queremos pugnar aqui nessa ocasião que a ressurreição de Jesus é um fato histórico. Sob a égide da crítica textual, nós podemos concluir que os discípulos de Jesus creram de fato que Jesus ressuscitou. Primeiro, os evangelistas dizem que as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foi uma mulher. E o testemunho de uma mulher não valia para nada naqueles dias. Se alguém quisesse criar a história de um mito, certamente não colocaria a história das mulheres, não colocaria as mulheres como sendo as testemunhas oculares desse fato. Segundo, os testemunhos ou as testemunhas de Jesus do primeiro século não ganharam nada com essa história. Muito pelo contrário. Foram expropriados de seus patrimônios, perderam a sua vida e as perderam de forma catastrófica. E por fim, por quanto tempo dura uma mentira? Já se passaram mais de 2000 anos. E a vida, morte e ressurreição de Jesus é o marco histórico que marca a história da humanidade, diante de Cristo para depois de Cristo. A declaração categórica da ressurreição de Jesus é mais do que uma constatação religiosa, é um fato histórico que pode ser comprovado pela crítica textual, que pode ser comprovado pela fé dos testemunhos imediatos e que pode ser comprovado pela mudança de vida que nós enfrentamos e experimentamos todos os dias. Glorificado seja o nome do Senhor. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Jesus ficaria ainda, antes de sua ascensão, 40 dias na terra. Depois, passados 10 dias, se cumpriria o dia de Pentecostes, onde o Espírito
desceria e encheria os discípulos. Eu acho muito lindo a forma como João registra esse período da vida de Jesus, ou esses momentos da vida de Jesus, como ele relata o sofrimento de Cristo e explica a relação que aquele evento tinha com as profecias registradas na palavra do Senhor. Acho muito interessante como ele registra várias evidências de como o Senhor Jesus apareceu a vários dos discípulos. Nós louvamos o nome do Senhor Jesus. Maria conhece o Senhor Jesus pela voz, quando ele fala Maria. Nós também temos os discípulos no caminho de Emaús, os corações deles estão queimando, mas eles não reconhecem, mas no partir do pão, eles veem que Jesus havia ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós ainda continuamos pregando que Jesus ressuscitou e em breve voltará para nos buscar. Evangelista Rafael. Nós não vimos, mas nós cremos. Foi isso que Jesus disse a Tomé em João 20, verso 29. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Uma referência a nós, porque nós não vimos o Cristo ressuscitado pela vista, mas nós o vemos por meio da fé. Que maravilha é a ressurreição do Senhor. Somos gratos porque Ele morreu, mas nos alegramos muito porque Ele ressuscitou. Se fôssemos parafrasear as palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, que é um tratado apologético da ressurreição, poderíamos dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã nossa fé, nossa pregação. Ainda estaríamos em nossos pecados e os que morreram em Cristo estariam perdidos. Mas Cristo ressuscitou e Ele é a primícia dos que dormem. A primícia de uma colheita no Antigo Testamento era uma evidência de que uma grande colheita estava por vir. Cristo é a primícia da ressurreição, pois a sua ressurreição é uma garantia de que milhares de ressurreições estão para acontecer quando Ele vier buscar a sua igreja. E os mortos ressuscitarão primeiros num corpo glorioso para encontrar com o Senhor e morar na Nova Jerusalém. Auxiliar trabalho, irmão Gabriel, suas notas de conclusão, meu querido, em nome de Jesus. Acho que não poderíamos terminar essa aula sem citar o texto final, ainda em Coríntios 15, 1 Coríntios 15. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, pela sua ressurreição, e louvamos e aguardamos o bom mestre que virá para nos buscar. Evangelista Rafael. Meus irmãos, Jesus venceu o pecado porque Ele é santo. Jesus venceu a carne porque Ele é cheio do Espírito Santo. Jesus venceu o mundo porque Ele disse claramente, eu venci o mundo. Jesus venceu o diabo porque Ele era a semente da mulher profetizada, que um dia feria a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Por fim, Jesus venceu a morte, pois ressuscitou no terceiro dia. Recapitulando, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a carne, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte, Jesus venceu tudo, porque Jesus é vencedor e Ele não conhece a derrota. E por isso Romanos 8,37 vai dizer que aqueles que nele creem são mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Glorifiquemos ao Cristo ressurreto, que está entre nós para o louvor do seu santo nome. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua atenção. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.